Olá, amigos do Ponto Canal, tudo bem? Vamos continuar o nosso curso de Twitter Bootstrap e na aula de hoje nós iremos trabalhar com imagens e com ícones dentro desse framework, ok? A princípio iremos começar inserindo imagens aqui na nossa página principal logo aqui abaixo, tá? E caso você queira usar a mesma imagem que eu irei usar nesse vídeo, eu estou deixando aqui no meu portal, o link está aqui na descrição, para vocês baixarem a imagem que eu vou usar para dar essa aula e também uma tabelinha que nós vamos ver quando nós estivermos trabalhando com ícones, tá bom? Nós estamos inserindo todos os elementos que nós estamos aprendendo aqui no curso em uma única página, certo? Para quê? Para quando você estiver produzindo com o Twitter Bootstrap, você ter aonde pesquisar algum elemento ou alguma coisa que você queira fazer, tá bom? Eu até indico que você vá comentando esse código para ficar mais fácil de você poder achar, tá ok? Então vamos começar a nossa aula trabalhando agora com imagens, tá? Trabalhar com imagens dentro do Twitter Bootstrap não tem segredo nenhum, é muito simples. Vamos aqui no Sublime Text, tá? Para trabalhar com imagem, nós usamos a tag HTML e MG, ok? Essa tag, para poder puxar a imagem, nós temos que colocar o source, que é o código, ou seja, o caminho aonde essa imagem está, e sempre entre aspas duplas, tá? No nosso caso aqui, eu salvei a imagem dentro da pasta img, certo? No meu caso, essa imagem ela chama-se pássaro.jpg, tá? Então vamos chamar ela aqui no Sublime Text. Então ela está na pasta img, eu vou colocar img barra pássaro.jpg, ok? Só de fazer isso, vamos salvar e vamos atualizar. Ele vai inserir a imagem aqui, mas sem nenhuma ênfase. A imagem ela está natural aqui, né? Sem nenhuma mudança grande, ok? Vamos modificar isso colocando uma classe do Twitter Bootstrap e também fazendo a nossa própria edição dentro do CSS, ok? Bom, essa imagem ela está muito grande e como eu vou ter que usar 3 imagens a princípio na tela, vamos reduzir o tamanho dela através de uma CSS, tá? Então, nós vamos aqui no nosso estilo.css, vamos definir a tag img, ok? E vamos colocar um rating nela de 130 px, tá? E um width de 200 px, ok? Vamos também colocar uma borda nela, vamos colocar de 1 pixel solid black, tá? Vamos salvar e vamos atualizar. Aí, agora temos aqui a nossa imagem bem menor e com uma borda escura em volta dela, tá? Assim a gente vai conseguir enxergar bem detalhado o efeito que eu quero mostrar para vocês, tá? Vamos voltar aqui no nosso index.html e vamos copiar essa tag img mais 2 vezes. 1, 2, tá? E vamos envolver ela com uma div, tá? Só para podermos trabalhar melhor, ok? Olha só, se eu deixar dessa maneira, eu vou salvar aqui e atualizar para vocês verem. As minhas imagens vão ficar muito coladas, certo? Vamos alterar isso também dentro da nossa CSS. Vamos aqui no nosso estilo, tá? Dentro da tag img também. Vamos colocar um margem de 20 pixels, ok? Aí vai dar um espaçamento legal de uma imagem para outra. Vamos salvar e vamos atualizar. Aí, agora as imagens estão bem espaçadas, tá? Com essas 3 imagens na tela, agora nós já conseguimos trabalhar com as classes do Twitter Bootstrap, tá? A princípio nós temos 3 tags que nós podemos usar. A primeira dela chama-se img rounded, que ela faz com que os cantos da imagem fiquem arredondados, ok? A segunda classe é a img circle, que ela faz com que toda a imagem se transforme em um círculo. E nós temos também a img polaroid,
que ela faz um detalhe em torno da imagem, tá? Lembrando que as duas primeiras, IMG Roaded e IMG Cycle, não irão funcionar no Internet Explorer 7 e 8 devido a não ter suporte ao Border Radius, ok? Vamos aplicar essas classes e vamos ver o que acontece, tá? Então nós voltamos aqui na nossa index.html e em cada imagem nós vamos colocar uma dessas classes, tá? A primeira classe, ela é assim, ó, img-roaded. A segunda classe, ela é a img circle. E a última é a img-polaroid, tá? Feito isso, vamos salvar e vamos atualizar. Aí, note uma coisa. Na primeira imagem nossa, ele fez aqui os cantos arredondados perfeitamente, certo? Na nossa última imagem, os ângulos dos cantos ficaram retos e ela ficou um pouquinho mais clara, tá? Dando um espaçamento também entre a imagem e essa borda, tá? Só que olha no nosso segundo ícone, ele não ficou um círculo perfeito. Por que ele não ficou um círculo perfeito? Porque a nossa imagem, como nós definimos aqui no CSS, ela não é um quadrado perfeito. Então ela não vai se tornar também um círculo perfeito, né? Ela tem aqui, ó, 130 de rad por 200 de width, né? Então ela é um retângulo. Para que esse círculo fique perfeito, a altura e a largura tem que ser igual, tá? Vamos colocar aqui no rad só como exemplo se essa imagem fosse quadrada mesmo, se ela tivesse 200 pixels de largura por 200 de altura, tá? Vamos salvar e vamos atualizar. Aí, agora nós teríamos aqui um círculo perfeito. Então, para que nós possamos trabalhar com essa classe img circle, nós temos que ter a noção que se for um quadrado, ele vai se tornar um círculo perfeito. Se não for um quadrado, ele vai ter alguma diferença nesse círculo, tá bom? Então, com isso nós encerramos a parte de trabalhar com imagens dentro do Bootstrap. E agora nós vamos começar a trabalhar com ícones, tá bom? Só para não ficar feio, só vou retornar aqui para 130 pixels, tá? Atualmente, o Bootstrap oferece 140 ícones disponíveis no padrão cinza escuro e branco, tá? A tabela contendo esses ícones vocês encontram na documentação do Bootstrap, mas quem baixou os arquivos da videoaula vai ter aí uma imagem contendo todos esses 140 ícones, tá? Vocês podem notar por essa imagem que nós temos ícones para tudo que precisarmos, né? Temos ícones aqui para música, para filmes, para ações de usuário como alinhamentos, para contato. Então temos 140 ícones aqui que podemos utilizar no desenvolvimento de nossas aplicações, tá? E esse ícone ele foi disponibilizado pela Glyphicons, ok? Normalmente esses ícones não são gratuitos, mas teve um arranjo entre os criadores aí do Bootstrap e dessa empresa que tornou isso possível gratuitamente, tá? Foi um arranjo bem legal aí e trouxe um resultado bacana, porque esses ícones são muito úteis, tá? Como nós vamos usar esses ícones em nossas aplicações? Para se inserir um ícone, requer que a tag usada seja a tag i, tá? E a classe que essa tag i irá receber, ela tem que ser prefixada com a escrita icon tracinho, ok? Vamos por um exemplo aqui, nossa barra lateral, nos nossos menus aqui, tá? Vamos inserir alguns ícones nesses menus, tá joia? Começando aqui com o nosso primeiro menu, tá? Vamos pegar aqui, ó, nós temos a tag li, tá? E nós vamos inserir agora um ícone. Então, dentro dessa tag li, nós iremos colocar o seguinte: a nossa tag i, tá? Eu abro e fecho ela. E agora nós vamos colocar a classe. Então class, como eu disse no começo, tem que ser prefixado com icon tracinho. Então icon tracinho, tá?
E o final, como que vai ser? Nós vamos procurar dentro dessa tabela. Então, por exemplo, vamos colocar um ícone musical. Então, ó, ícone tracinho music. Então vamos colocar lá, ó, depois do tracinho music, tá? Vamos salvar e vamos atualizar para ver se deu certo. Aí, olha que bacana, o nosso ícone apareceu aqui do lado. Vamos colocar nos outros? Então eu vou copiar essa tag i, tá? Vou colar embaixo nos meus outros menus, ok? E vamos só mudar o tipo do nosso ícone, tá? No segundo, vamos colocar aqui o câmera, tá? Então, ícone câmera, ok? No terceiro, vamos procurar outro aqui na tabela. Vamos colocar refresh, tá? No nosso quarto link, vamos colocar um tags, tá? E no nosso último aqui, vamos colocar um print. Vamos salvar e vamos atualizar. Aí, olha que legal, os nossos ícones todos ficam aparecendo aqui do lado. Note o seguinte, que aqui, ó, no meu menu 2 e no meu menu 3 ele ficou bem colado com o ícone, e no 1, no 4 e no 5 não. Por quê? Questão aqui de espaçamento, ó. Eu não dei um espaçamento depois da tag i no 2 e no 3, justamente para mostrar isso para vocês. Então vamos salvar e vamos atualizar. Aí eles vão ficar perfeitamente alinhados, tá? Caso eu queira os ícones invertidos, né, os ícones na cores brancas, nós temos que colocar uma classe extra, tá? E essa classe é a IconWrite, tá? Vamos colocar só no primeiro aqui para nós podermos enxergar, tá? Vamos colocar aqui, ó, icon-white, tá? Vamos salvar e vamos atualizar. Aí, ó, o nosso ícone ele ficou esbranquiçado, tá? Lembrando que o ícone eu não vou usar ele apenas nas listas não ordenadas. Eu posso usar ele em botões também, tá? Para inserir o ícone do botão, nós vamos fazer semelhante ao que nós fizemos aqui com as listas não ordenadas, tá? Vamos inserir alguns botões só para podermos trabalhar com isso, ok? Logo aqui abaixo das nossas listas, tá? Antes do nosso formulário, vamos inserir uma div e dentro dessa div vamos colocar a princípio 4 botões. Então vou colocar A vezes 4, tá? Lembrando que esse A ele vai ser um botão, então ele tem que receber a classe btn, tá? Feito isso, vamos dar um tab para criar essa div e os nossos botões, ok? Como eu disse, para poder inserir os ícones dentro dos botões, nós vamos copiar essa tag i, ok? E vamos colar entre a abertura e o fechamento dessa tag a, tá? Vamos colocar como ícones desses botões umas funções como se fossem de alinhamentos, tá? Então vamos colocar assim, ó, icon align left, ok? Icon align center, tá? Icon align right e o icon align justify. Vamos salvar e vamos atualizar. Os meus ícones não apareceram porque eu inverti o N aqui no align, tá? Então ele não é antes do G, ele é depois do G, tá? Vamos salvar e vamos atualizar. Aí, olha só que bacana, tá? Esses botões, eles ficaram legal aqui, mas ficaram meio desagrupados. Vamos agrupar eles. Então, para fazer isso,
Vamos só colocar mais uma div envolvendo todo esse conteúdo, tá? Vamos só organizar aqui o nosso código. E nessa primeira div vamos colocar uma classe que se chama btn-toolbar. Creio que essa classe eu não passei para vocês, tá? E na nossa segunda div vamos colocar a classe btn-group. Vamos salvar e vamos atualizar. Aí, agora olha que bacana, os botões ficam agrupados como se fosse uma paleta ali mesmo de edição, tá? Vamos inserir também alguns ícones para vocês poderem ver aqui dentro dos nossos botões. Para isso não vai mudar em nada, tá? Nós vamos copiar a nossa tag i, tá? E vamos colar dentro desses botões. Vamos a princípio colocar dentro de um botão só. Vamos colocar dentro do botão de perigo. Coloquei a minha tag i, tá? E vamos procurar algum ícone agora que lembre alguma situação de perigo, tá? Não sei se vamos encontrar, mas podemos usar um parecido, tá? Vamos colocar aqui esse icon fire, tá? Então trocamos aqui icon para fire. Como as escritas lá estão em branco, vamos colocar também esse ícone em branco. Como que eu vou fazer isso? Pegando lá em cima a minha classe iconWrite, tá? Vou copiar ela e vou colar ela dentro dessa classe, dentro dessa tag i, tá? Vamos salvar e vamos atualizar, tá? Ficou colado? O que nós fazemos? Damos um espaço, salva de novo e atualiza. Olha que legal. Esses ícones também nós podemos colocar eles dentro de formulários. Lembra aqui que a gente colocou um arroba aqui no começo e o ponto 00 aqui no final? Nós podemos trocar isso aqui por ícones da seguinte forma. Vamos aqui procurar aqueles formulários, ok? E naquele primeiro formulário onde aparece o arroba, nós temos aqui o spam com add on. Lembra que nós colocamos o arroba? Para trocar isso por um ícone, eu apago o arroba, ok? E vou colocar a minha tag i, ok? Vou pegar aqui embaixo só para facilitar, certo? E vamos buscar um ícone para ele que vai ser uma cartinha, como se fosse um endereço de e-mail, vamos supor, né? Então vamos achar a cartinha aqui, ó, icon envelope, tá? Então vamos colocar aqui envelope, ok? E no nosso outro input que passava aquele efeito no final, vamos colocar também a nossa tag i, tá? E vamos trocar aqui para uma lupa, como se fosse um campo de busca, certo? Então a lupa eu vou procurar ela aqui, search, tá? Vamos colocar search, ok? Vamos salvar e vamos atualizar. Olha que bacana, o nosso campo de e-mail ficou com a nossa cartinha, vamos por exemplo, e aqui o nosso campo de busca ficou aqui com a lupa, tá? Mas aqui não está fazendo sentido, né? Porque ó, tem uma carta escrita aqui nome de usuário. Então vamos trocar para um ícone de usuário. Nós temos um ícone aqui que chama-se user. Vamos trocar para ele, não tem problema. Vamos aqui onde colocamos o envelope. Vamos colocar user, tá? Vamos salvar e vamos atualizar. Aí ficou um campo direcionado ao usuário, tá? Então, gente, com esses ícones dá pra gente brincar, trabalhar muito em cima deles, tá? Isso é muito legal, dá uma dinâmica bem bacana no teu site, tá? Vocês podem ver que no meu site, na página inicial, eu usei esses ícones para fazer aqui na lateral, onde é os vídeos e onde é os artigos do meu site, tá? Então, vocês podem usar a sua criatividade e usar esses ícones da melhor forma possível, tá? Essa videoaula ela tá ficando por aqui. Na próxima aula nós iremos começar a trabalhar com componentes, tá? Então a gente passou agora a parte do CSS base do Twitter Bootstrap, iremos agora trabalhar
com os componentes. Iremos aprender drop-downs, grupo de botões, navegação e muitas outras coisas, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, curte, compartilha nas redes sociais, se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito, e fica aqui o meu forte abraço para todo mundo e até a próxima.